Então, quando a gente fala mediunidade, a mediunidade é o quê? Um fenômeno, trata de fenômenos o quê? Esquisitos. Uns troços aí, uns lances estranhos, ou como os meninos, uns lances sinistros, que não é coisa ruim para eles, é coisa boa, né? Quando minha primeira vez, foi uma coisa sinistra, foi ruim, meu filho? Não, foi bom. Mas sinistro é uma coisa ruim. Não, para a gente é bom. É ou não é? Eles achavam, então, um lance sinistro. Nossa, foi ruim? Não, foi ótimo. Então, quando ele falar com você, explica bem. Então, foi ruim ou foi bom? Às vezes ele fala um tempão e você não sabe se foi uma coisa boa, uma coisa ruim. Porque eles usam até tenebroso como uma coisa ótima. Então, fenômeno. O que significa a palavra fenômeno? Isso a gente sabe. Ronaldinho Fenômeno. Por que você chamava ele de Ronaldinho Fenômeno? Fenômeno, literalmente, no dicionário, é qualquer coisa que chame a atenção dos nossos sentidos. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então, tem um monte de gente. Aí sobressaiu o fenômeno. E tem fenômeno de diferentes áreas. Por exemplo, fenômeno meteorológico. Tem a ver com o quê? Com beleza física? Não. Tem a ver com futebol? Não. São fenômenos relacionados ao clima. Então, Ronaldinho Fenômeno. Por que chamava ele de fenômeno? Que no meio dos jogadores ele se sobressaía. Pela velocidade, sei lá, porque ele nunca gostei de futebol. Aí ele sobressaía, aí começou a chamar de... É um fenômeno, é um fenômeno. Aí virou Ronaldinho Fenômeno. Tá? Então, qualquer coisa que chame a atenção dos seus sentidos é um fenômeno. Por exemplo, chover é um fenômeno meteorológico? Claro, se começar a chover, você vai ver um monte de mulher gritar, ai meu Deus, meu permanente. Não, a minha escova progressiva. Não, minha progressiva, né? Estraga, não pode molhar. Então, todo mundo está chovendo, você vai ver o povo se movendo para não molhar o cabelo. Então, chama atenção, tá bom? Um fenômeno é chover. Então, em Rio Preto, chove? É um fenômeno normal? É um fenômeno meteorológico perfeitamente normal. Já choveu granizo aqui? Já. É um fenômeno normal? Não, é sinal do apocalipse. Não, o apocalipse é o que então? Cataclisma geológico. É um cataclisma geológico? Não? Vou repetir então. Chover granizo aqui é um fenômeno meteorológico normal? É um fenômeno meteorológico perfeitamente normal. Assim como um eclipse, se acontecesse, seria um fenômeno astronômico perfeitamente normal. Qual é o contrário de normal? Anormal. Mas vocês confundiram com outra coisa, né? Vocês confundiram normal com comum. É comum chover aqui? E granizo é comum? Então, um fenômeno pode ser normal ou anormal. Mas um fenômeno normal pode ser comum ou incomum. Então, normal e anormal é uma coisa. Comum e incomum é a frequência com que o fenômeno acontece. Um fenômeno comum é aquele que acontece muitas vezes. Então, chover é um fenômeno meteorológico normal e comum. Granizo é um fenômeno meteorológico normal e incomum. Tá? Então, vou fazer outra pergunta interessante. Ser neurótico é normal? Ser neurótico é normal? Olha bem, apesar de vocês usarem a frase, se você é neurótico, você não é normal, sabe? Você sofre de uma anormalidade. Que o normal é ser saudável. Entendeu? Então, você é normal. Não tem nenhuma doença, não tem nenhum transtorno comportamental, nem nada. Se você é neurótico, você tem um transtorno? Tem, então você não é normal. Então, ser neurótico pode até ser comum, mas não é normal. Normal é exceção. Você é perfeitamente normal, ou seja, não tem neurose, nem psicose, nem esquizofrenia, nem nada. Você é normal. Compreenderam? Agora, pode ser muito comum ou não ter determinada doença. É a incidência de um evento. Então, se normal não tem nada a ver com comum, o que é normal?
Normal é uma palavra usada dentro de um fenômeno. Como assim? Dentro das leis naturais que regem o clima nessa cidade. Pode chover? Então é normal. Pode cair granizo? Então é normal. Pode nevar? Não, então é anormal. Então, normalidade tem a ver com o quê? Dentro das leis naturais que regem o clima, pode acontecer? Então é normal. Então, um eclipse total pode acontecer? Logo, é um fenômeno o quê? Perfeitamente normal. Não é sinal do apocalipse, nem do fim do mundo, nem nada disso, é normal. Ah, o sol apagou. Não, o sol não apagou, filho, está escondido. Aí você explica aquele negócio do eclipse. Tá? Agora, tem gente que não vai entender. Então, se nós estivéssemos em 1320 e tivesse um eclipse, o que ia acontecer? Pronto, o apocalipse finalmente chegou, vai vir os cavaleiros aí daqui a pouco, o demônio está saindo, e todo mundo ia para a igreja rezar, porque o demônio já ia aparecer. É isso que vocês vão pensar se chover granizo? É o demônio? Não. Então, normal tem a ver com o quê? Dentro das leis que regem esse fenômeno, pode acontecer isso? As leis da meteorologia são as mesmas leis da psicologia? Não, então não tem uma coisa a ver com outra, tá? Então são as leis que regem aquele fenômeno específico. Então, quando você usa a palavra normal, você está dizendo que você não tem um transtorno comportamental. Correto? Foi ou não foi? Então, por exemplo, você pode ter um problema e não significa ser anormal. Por exemplo, você quebrou a perna, significa que você está doente? Não, você pode ser perfeitamente saudável e ter a perna quebrada, tá bom? Então, não tem nada a ver com ser funcional ou não, é outra coisa, tá bom, gente? Então, um fenômeno pode ser o quê? Normal ou anormal. Então, quando você diz que um fenômeno é anormal, significa o quê? Que dentro das leis que regem aquilo, não poderia acontecer esse evento. Se ele aconteceu, existe um problema com as leis ou é um fenômeno artificial. Então, por exemplo, se eu pegar um copo aqui e soltar, o que vai acontecer? Ele vai cair. E se eu fizer esse experimento várias vezes, ele vai continuar caindo. Por quê? Por causa da lei da gravidade. Dentro da lei da gravidade, que rege o quê? Tudo, um objeto, um determinado, vai cair. E se eu soltar, em vez de cair, ele flutuar e andar pela plateia? É normal? Não. Bom, um materialista vai dizer assim, é discípulo do David Copperfield. É um truque. Se ele achar que não é um truque, você deu alucinógeno para o povo. Não. Então eu estou maluco. Jamais, em nenhum momento, ele vai aceitar que o copo possa fazer o quê? Sair da minha mão e voar por aí. Não pode. Não pode acontecer. Se aconteceu, é um truque, é mentira ou eu estou maluco. Não tem outra opção. Correto? Por exemplo, comunicação não física entre mentes. Eu dizer o que você está pensando. Se você não me falar, é um truque, você combinou, é mentira, não tem jeito, ele não acredita. Por quê? Porque não pode. Não existe comunicação não física entre mentes. Isso é o que diz dentro das leis naturais. Mas vamos lá. Se eu pegar um pente, esfregar o meu cabelo e botar em cima de vários pedacinhos de papel, o que acontece? É um fenômeno sobrenatural? Não. É o quê? Eletricidade estática. Então, tem uma explicação? Tem. Mas nós estamos em 1320. E você fez isso. O que vai acontecer? Tem uma explicação? Não. É um fenômeno o quê? Sobrenatural. Então, toda coisa que parece anormal é sobrenatural? Não. Por isso, uma palavra nova teve que ser cunhada. O que é um fenômeno paranormal? É um fenômeno cujas leis que o regem nós ainda não conhecemos. Ele acontece. Não é artificial, porque tem estatística associada a ele, tá? Ele acontece mesmo, não tem jeito, é aquilo que está acontecendo. Pensa bem. Eu pego um baralho lacrado, nunca foi aberto. Aí eu pergunto, que cartas vão sair? E ela começa a dizer, vai sair uma dama, depois um valete, depois um três. Aí ela vai dizendo, tá? Aí eu peço, abre o baralho, ela abre o baralho, dá para ela, embaralha. Aí dá para ela lá, agora tira uma de cada vez e sai tudo o que ela disse. Pode?
Sai certinho o que ela diz. Pode isso? Pelas leis naturais, não pode. Porque o futuro não aconteceu ainda, logo você não pode saber o que vai acontecer, pode? Então, pelas leis naturais, pode isso? Não pode. Mas aconteceu, você acabou de ver? Foi um truque? Não tem jeito de ser um truque, gente. A gente usou uma metodologia para impedir que isso aconteça. Não foi o truque. Aí você faz de novo, ela acerta. Aí faz de novo, ela acerta. E aí, o que você vai fazer? Não posso fazer nada. Eu tenho que aceitar que isso acontece. Mas eu não tenho nenhuma explicação para isso. É ou não é? Mas eu posso negar que está acontecendo? Não. Por isso eu chamo de fenômeno o quê? Agora, se tiver uma explicação, não é paranormal, certo? Será um fenômeno o quê? No dia que a gente explicar, no dia em que a mente for detectada, que a gente puder medir, puder fazer tudo isso, deixa de ser paranormal para ser o quê? Um fenômeno perfeitamente normal, igual à energia estática. Foi agora, gente? Então, quando se chama de fenômeno paranormal, é porque ele acontece, é um fato real, mas não há nenhuma explicação dentro das leis naturais conhecidas para justificar isso. Então, acontece, mas a gente não sabe como, nem sabe por quê. Por isso, é um fenômeno o quê? Paranormal. Todo fenômeno estranho é paranormal? Por exemplo, vamos dar uns exemplos, tá? Então, primeiro, ficou claro isso aqui? Então, existe o fenômeno normal, existe o fenômeno anormal e existe o fenômeno o quê? Paranormal. Então, neve artificial em Rio Preto é um fenômeno o quê? Anormal, já falei artificial. Então, pulverizo sais de prata, dentro de etc. aqui eu faço neve. Mas é uma neve o quê? Artificial. É um fenômeno normal? Paranormal? Não, é um fenômeno o quê? Então, fenômenos anormais acontecem? Acontecem. Quando é que acontece o fenômeno anormal? Quando a gente faz o quê? Interfere nas leis naturais. Tá? Nós interferimos nas leis naturais. Então, por exemplo, uma seca estranha. A gente desviou o leito de um rio, fez uma devastação, aí acontece uma seca. É um fenômeno natural? Não. Alteração do clima por emissão de gases de carbono. Também não é um processo natural. Deu para entender? Então, o clima pode ser alterado? Pode. Desertificação, uma série de coisas. São processos naturais. A natureza faria isso? Não. Nós interferimos e são os resultados. Tá? Então, quando a gente quebra o equilíbrio ecológico, etc., a gente tem um monte de fenômenos, mesmo climáticos, fenômenos, inclusive, genéticos, que não são fenômenos naturais. A gente pode causar, por interferência, mutações, uma série de alterações. Bom, nós vamos estudar hoje, dentro dos fenômenos paranormais, um tipo, são os fenômenos o quê? Mediúnicos. São os únicos fenômenos paranormais que existem? Não. Existem os fenômenos anímicos. O que significa a palavra anímico? Anímico no dicionário vem de ânima. Ânima significa alma. Qual a diferença entre alma e espírito? A alma é o espírito encarnado. Então, o espírito encarnado pode produzir fenômenos paranormais? Pode não? Pode não, por exemplo, ler mentes. Eu começo a ler a mente dela. É um fenômeno normal? Não. Quem está fazendo? Sou eu. Eu estou viva ou estou morta? Estou viva. Estou lendo a mente dela. Isso é um fenômeno o quê? Paranormal. É um fenômeno paranormal mediúnico? Não. É um fenômeno paranormal o quê? Anímico. Então, se eu começo agora a entrar em combustão espontânea e pegar fogo, que nem o tocha humana, certo? É um fenômeno normal? Não. É paranormal. Quem está fazendo? Sou eu. Então, é um fenômeno anímico ou mediúnico? Anímico. Então, ânima é alma. A alma é o espírito encarnado. Então, se eu, que estou encarnada, faço um fenômeno que não tem explicação natural, é um fenômeno o quê? Paranormal. Ler mentes, produzir combustão espontânea, fazer telecinese, fazer um monte de coisa que o cara faz, é um fenômeno o quê? Paranormal, anímico. Tá bom? Todo fenômeno anímico é paranormal? Tem fenômenos anímicos que são normais? Tem fenômenos anímicos normais? E agora? Então, vamos dar um exemplo de um fenômeno
Pico normal. Tá? Você, por exemplo, qual a cor da camisa que você usou no dia 19 de abril de 2007? Qual a cor da camisa que você usou nesse dia? Tem certeza que você não sabe? Aposta seu primogênito que você não consegue? Bom, ele afirma que não sabe. Aí eu coloco ele em transe hipnótico e pergunto, qual a cor da camisa você usou no dia 19 de abril de 2007? Aí ele diz, qual a placa do carro que estava estacionado além da janela que você estava olhando? Aí ele diz também, pode isso? É um fenômeno paranormal? É paranormal? Não tem nenhuma explicação para isso? Tem explicação? Se tem explicação, não é o quê? Qual é a explicação para isso? Eu boto ele em transe hipnótico, pergunto a placa do carro lá, e ele diz, é um fenômeno o quê? Sobrenatural. Não, fantástico. Vem de onde esse fenômeno? Do inconsciente. Então tem explicação? Tem. Ele não lembra disso, está no inconsciente. O inconsciente continua existindo? Tem um lugar no cérebro? Quando eu coloco em transe, eu tenho acesso ao inconsciente? Logo, é um fenômeno perfeitamente normal. É um fenômeno do inconsciente. Perfeitamente normal. Não tem nada de sobrenatural nisso, tem explicação. A gente pode repetir em laboratório, a gente vai testar. Isso é mole, todo mundo sabe que pode. Tá? Ninguém acha estranho isso. É um fenômeno perfeitamente o quê? Normal. Tá? Não é paranormal. Porque eu não estou perguntando uma coisa que ele não sabe, ele sabe. Quer ver? Você perdeu o seu óculos, perdeu o óculos. Eu perdi meu óculos. Aí eu coloco em transe, onde está seu óculos? Está no lugar. Foi o quê? Sobrenatural? Não. Porque, na verdade, a gente não esquece nada. São lapsos do consciente, tá? Então, às vezes, você quer sumir com alguma coisa e some. E aí a gente pergunta e você responde. Você só não vai saber responder se você perdeu. Mas se você esquecer em algum lugar, você lembra. Não tem nada que foi esquecido. Está tudo aonde? Então, por exemplo, eu pergunto, quem não fala inglês, levanta o braço. Não fala inglês. Ok. Dentre esses que não falam inglês, tá? Quem assistiu pelo menos 100 filmes falados em inglês com legendas em português? Muito bem. Se eu pegar qualquer uma dessas pessoas que levantou o braço e colocar em transe hipnótico, boto e hipnotizo, e começo a fazer perguntas. Por exemplo, qual a cor da cortina, qual a cor da parede, qual isso, qual aquilo, ela responde normalmente, certo? E se eu começar a falar inglês, ela vai responder normalmente? Vai. Ah, mas ela não fala inglês. Não, não fala, mas ela entende. Ela não, o inconsciente dela entende. Por quê? Os 100 filmes falados em inglês com legenda em português estão todos aonde? No inconsciente. Então, quando eu falo inglês, lembra que ela ouviu? Ela automaticamente traduz e responde. Se vocês assistiram pelo menos 200 filmes em inglês com legendas em português, você até fala. Responde em inglês, aí fala também. É um fenômeno sobrenatural? Não, é um fenômeno perfeitamente normal. É um fenômeno anímico do inconsciente. Foi agora? Então, memória fotográfica, por exemplo, eu abro um livro, o que está escrito? Não sei, sabe? Por quê? Porque o olho é como uma câmera, você arquiva aquilo, você não tem consciência. Então, vamos entender como é que funciona. O olho é uma máquina, tá? E ele registra o que está ali, o que a luz visível está mostrando. São 400 bilhões de bytes de informação entrando. Mas você só tem consciência de 2.000 bytes. Para onde vai o resto? Para o inconsciente. Foi? Então, você tem muito mais capacidade do que sabe. Conscientemente, não, mas inconscientemente tem. Então, você tem muita informação no seu inconsciente, você só não tem consciência disso. Foi agora? Então, não basta saber, você tem que ter o quê? Consciência do que sabe. Se você não sabe o que você sabe, como é que você vai usar? Tá? Uma boa parte do que você sabe, do que você possui, está inacessível para você. Por quê? Porque você não acredita que pode fazer isso. Já ouviram isso, gente? Quantos idiomas você pode aprender? Todos que existem. Por que não aprende? Ah, não posso. Mentira, não quer. Se quisesse, aprendia. É ou não é? É ou não é? O que você precisa para aprender? Isso. Então, qualquer um pode.
Você é que se convence que não pode. No que você convenceu, não tem jeito, gente. Ninguém muda o que você acredita, tá? Então, o que define os nossos limites são as nossas crenças. Você crê que é, então é. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Agora, quando eu ponho você em transe, você não lembra mais do que crê. Porque a crença fica onde? No consciente. O inconsciente não crê em nada. Ele é um menino rebelde. Tanto que, às vezes, ele surge assim, invade sua mente, faz um monte de problema, dá medo do escuro, medo disso, fobia, esses troços todos. Não, homem não tem medo, mas você tem. É o inconsciente se manifestando. Então, o menino rebelde que não acredita em nada. Aí, quando você acessa o inconsciente, ele pega e pum, fala. Não sabe que não pode falar, ele está e fala, diz, acontece. Então, você tem uma memória fantástica, você tem uma capacidade de entendimento enorme, você sabe um monte de coisa sobre você, só não quer saber. Quando você não quer saber, não há nada que a gente possa fazer a respeito. Isso é o consciente. Tá bom? Então, os fenômenos anímicos normais são os fenômenos do inconsciente. Então, você em transe, lembra? Você bota, imita a galinha, faz isso, faz aquilo, você faz um monte de ginástica que acordada não consegue. É ou não é? Já viram isso na TV? Vê se acordado você consegue imitar uma tábua e ficar bem durinha. Em transe você consegue. Você faz um monte de coisa quando você está em transe, tá? Que não faz quando está acordado. Por que você faz em transe? Porque você não sabe que não pode. Aí você faz. Então, os limites que nós temos são dados por quem? Nós mesmos. Se você não sabe que é impossível, você acaba e faz. Agora, quando você tem certeza que é impossível, nem tenta, porque você não vai conseguir. Tá bom? Então, existem fenômenos anímicos que são normais, mas não nos interessam. O que nos interessa são os fenômenos anímicos paranormais. Mas também não é nosso objetivo. O que nos interessa são os fenômenos anímicos... Desculpe, os fenômenos paranormais. Qual é a diferença entre fenômeno paranormal, anímico e mediúnico? Quem faz o fenômeno anímico é a alma. Quem faz o fenômeno mediúnico é o espírito. Qual a diferença entre alma e espírito? A alma é o espírito encarnado. E o outro é o espírito desencarnado, ou morto, ou alma do outro mundo, ou alma penada. Não interessa o nome que você vai dar, aquela coisa fora do corpo é que faz. Então, quem faz o fenômeno... Isso aqui é muito importante, gente. Quem faz o fenômeno mediúnico não é o médium. Quem faz o fenômeno mediúnico é o quê? O espírito. Se o espírito não quiser fazer, não acontece nada. Aqui não. Aqui você faz quando quer. Então, por exemplo, uma entidade espírita contratou um médio de pintura. E ele cobrava uma importância grande, para se apresentar. Aí o povo pagou. Pagou lá um dinheiro para ele fazer uma pintura mediúnica. Aí ele foi, chegou lá, preparou os negócios dele, ligou uma música lá, sentou e ficou 50 minutos lá. Passou 50 minutos, ele levantou, juntou as coisas dele e estava indo embora. Aí o povo, peraí, cadê a apresentação mediúnica? Não teve. E a gente pagou, peraí, vocês pagaram pelo meu tempo, eu fiquei aqui 50 minutos. Se os espíritos não vieram pintar, o problema é de vocês, não é meu. E ele tem ou não tem absoluta razão? Você pagou para o espírito fazer alguma coisa? Então, como é que você pode cobrar um serviço que você não pagou? É ou não é? Então, você paga e quer que o espírito trabalhe. Isso é trabalho escravo. É contra a lei de qualquer mundo. Então, você não pode obrigar um espírito a fazer o que ele não queira. Logo, por isso, você não pode vender a mediunidade. Por que é antiético vender a mediunidade? Porque, para você poder vender um produto, a lei diz que você tem que garantir a entrega. Entendeu? Se você vender um produto que você não pode garantir a entrega, é ilegal. É estelionato, entendeu? Você não tem o troço para vender e vender um negócio que não é seu. Como é que chama isso? Roubo. Então, eu vou vender cura mediúnica. Você vai curar? Não, é outro cara que vai curar. Eu estou vendendo o serviço dele. Fala sério. Então, se você pagou, você tem noção que é ilegal. Então, se der errado, o problema é de quem? Foi ou não foi? Então, vender a mediunidade não tem nada a ver com Jesus, não. Tem a ver com a falta de ética. Você não pode garantir a entrega, pode? Eu sou pintor, não estou a fim de pintar hoje, aí, não vim. Você marca, vamos lá, você marcou na agenda para eu fazer palestra, tudo bem. Agora, você vai marcar para o espírito incorporar para falar? Você pegou a agenda dele? Vamos lá, doutor Bezerra está disponível hoje para dar uma incorporação? Ele não tem outro compromisso, não? Não tem mais o que fazer? Não, ele
está lá na hora que você quer. Pensa um pouco nisso. O mais interessante agora tem internet, tempo real, né? Quando o Dr. Bezerra se manifesta em 3 lugares ao mesmo tempo. É o dom da ubiquidade. E da comunicação. E o pior de tudo, se fosse a mesma, era um fenômeno. Mas são diferentes. Se fosse a mesma, a gravação, o cara está transmitindo à distância, como se fosse a internet. Mas não, o cara diz a mesma coisa diferente. Em lugares ao mesmo... Fala sério. É um problema de quem? Então, se você aluga um médium, você alugou só um médium, não o serviço do médium. Tá? Então, alugou um médium, o médium fica lá. Se o espírito quiser, tudo bem, mas tem como obrigar? Vamos evocar. Depende. Obsessor, vocês podem evocar o problema. Agora, vai evocar o quê? O que é que vocês vão evocar? Eu quero um neurocirurgião competente. Vocês vão arriscar evocar um neurocirurgião competente assim? Vai que não vem. Você não pode nem garantir. E se der errado, pode processar quem? A Unimédium, aquela que fornece... Vocês conhecem a Unimédium, né? Os melhores cirurgiões desencarnados à disposição. Ah, então você está pagando a Unimédium? Não, então também não vai poder processar ninguém. Deu para entender? Você não pode vender o que não é seu. Quem produz o fenômeno mediúnico? Os espíritos. Sem espírito, não tem fenômeno mediúnico. Resolvido o problema?